Então, iniciemos nossa EBD com uma oração. Senhor Deus amado, te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque nós podemos aqui, Senhor, te cultuar, te louvar, conhecer mais quem Tu és. Nesse dia, Senhor, que Tu nos deu como bênção, Senhor, para nós descansarmos e também para santificarmos, Senhor, para que saibamos quem Tu és, Senhor, quem nós somos e possamos realmente agradecer por tudo que Tu fez por nós, Senhor, pela salvação, pela redenção que temos no Teu Filho, Senhor, que aponta para o nosso descanso eterno, Senhor, ao Teu lado por toda a eternidade. E te oramos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então a gente está estudando sobre os 10 mandamentos, certo? Então a gente está no quarto mandamento, que diz o quê? Quarto mandamento. Lembra do dia de sábado para o santificar. Então, seguindo a prática, a gente está falando todos os mandamentos antes da gente começar. Então vamos começar na ordem reversa. Qual que é o 10º mandamento? Não cobiçarás. 9º mandamento? Não dirás falso testemunho. 8º mandamento? Não furtarás. 7º mandamento? Não adulterarás. 6º mandamento? Não matarás. 5º mandamento? Honra teu pai e tua mãe. 4º mandamento? Lembra do dia de sábado para o santificar. 3º mandamento? Não tomarás. Esse é o 4º. A gente, então, no 3º mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 2º mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. 1º mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. E o prólogo dos 10 mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Muito bem, então esse é o decálogo do nosso Deus, os 10 mandamentos que simbolizam o pacto que o nosso Deus fez conosco. O que significa então esses 10 mandamentos? Deus quer o que com isso? Para nossa santificação, para nossa libertação também. Os 10 mandamentos, primariamente, não é para que a gente esteja escravos de uma certa regra por capricho de um certo Deus, mas por esse Deus, que é um Deus maravilhoso, que fez e vive dessa forma. Os 10 mandamentos é, antes de mais nada, o padrão de quem Deus é, reflete o caráter do nosso próprio Deus, e por isso ele passa isso para nós, para que sejamos também imitadores dele, para que sigamos o padrão dele, que é o padrão que a gente vê no 4º mandamento também. E esses 10 mandamentos, então, é para que a gente se mantenha libertos, como ele colocou no prólogo. Te tirou da casa da servidão. Essa aqui é a maneira agora que vocês devem viver, para que vocês tenham verdadeira liberdade, para que vocês mantenham realmente a liberdade que eu vos dou, que eu te tirei da terra do Egito. Então, os mandamentos não é opressivo, não, muito pelo contrário, é libertador, especialmente quando a gente entende, como a gente viu na questão do sábado, é libertador quando a gente entende a questão da providência divina. Quando ele fala, especialmente no tempo de Israel, quando ele separava um ano onde você não cultivaria a terra, um ano inteiro onde você não cultivaria a terra. E um dia a cada 7 também não trabalhe, mostrando que você crê naquele Deus, que não é simplesmente o Criador, mas aquele que mantém, sustém e governa toda a sua criação pela sua santa providência. Certo? Então, os 10 mandamentos é uma bênção para nós. E o 4º mandamento reflete isso. Esse mandamento, então, ele relata, ele fala sobre quantos dias da semana? Ele regula quantos dias da nossa semana? 7. Né? A gente não falou isso lá no iniciozinho? Ele fala 7. Quando a gente vê na própria descrição do 4º mandamento, tanto em Êxodo como em Deuteronômio 5, quando repete, a gente vê a descrição dos 7, onde a gente fala que Deus fala que em 6 dias, para o quê? Toda a tua obra, trabalharás. Então, no 7º dia, descansarás. Lá em Gênesis 2 também, não é assim que Deus fala? Ele trabalhou em quantos dias? Em 6. E no 7º dia, descansou. E então, santificou esse dia. Como é que você santifica um dia se não existem outros dias? Para santificar um dia, você tem que necessariamente falar sobre os outros dias também. Como é que você separa um dia dos outros se não tem outros dias? Então, esse mandamento, esse descanso, ele implica necessariamente nos demais 6 dias, onde você tem 6 dias para fazer toda a tua obra, sempre lembrando do sábado, sempre lembrando do dia do descanso. Então, nesses 6 dias, você não deve esquecer que você tem que deixar tudo em ordem
para neste dia, no dia reservado para a nossa santificação e também para o nosso descanso, podemos fazer isso. Então esse mandamento, antes de mais nada, ele regula toda a nossa semana. Não simplesmente um dia da nossa semana, mas todos os 7 dias da semana. Certo? Sim. Então a gente... E no 7º dia, ou no domingo, no dia do descanso, a gente lembra tudo e santifica a Deus e agradece a Deus também por todo o cuidado, sem dúvida, né? A gente termina... É importante lembrar que o Shabbat não significa sábado, significa da nossa vida de semana. Ocasionalmente, né, o sábado, o Shabbat, então, ele relaciona como sábado dia da semana, né? Mas o Shabbat significa descanso, não o dia da semana em si, né? Mas coincidentemente, né, o sábado, o Shabbat, então a gente pensa que o Shabbat é sábado. Nós temos hoje domingo. Domingo é o Shabbat, é o nosso descanso do dia, que a gente trata da semana para o descanso. Poderia ser segundo, mas aí a gente foi santo, né, para a gente lá na nossa vida, né? Mas o Shabbat significa descanso, não significa sábado, né? Não é a tradução da palavra sábado, não. Tanto que o autor coloca Shabbat judaico, por exemplo, para se referir ao sábado. Nas nossas confissões, nossos documentos, muitas vezes a gente tem o Shabbat cristão, que seria então o dia de domingo. Então, o descanso separado, que também é para, como a gente viu, ele envolve não simplesmente o descanso, mas as santas assembleias. Então, esse é o dia onde, tradicionalmente, devemos fazer isso, congregarmos juntos. É o dia para a nossa santificação. E a gente terminou, então, na última aula, vendo sobre o descanso de Hebreus. Como muitas pessoas falam que Hebreus, que fala sobre um lugar de descanso eterno, falam que o 4º mandamento cessou. Mas a gente viu que em Hebreus, então, ele se refere não simplesmente ao dia, ou aos dias, mas ao lugar, ao descanso eterno. Realmente se refere ao futuro, ao porvir, ao nosso descanso, que é no céu, no paraíso, onde nós estaremos com Deus, descansando de fato de todas as nossas obras, mas especialmente. Então lembra que Calvino falava muito sobre o descanso. As confissões também a gente vai ver sobre o descanso das nossas obras más, que não deve ser somente em um dia da semana, mas todos os 7 dias da semana a gente deve descansar das nossas obras más, dos nossos pecados. Então esse descanso aqui, ele confirma, na verdade, aquele sentido que a gente viu lá de Tomás de Aquino, que era o sentido anagógico. Né? Todo mundo lembra o que era esse sentido anagógico? Eu nem falei o que era essa palavra, né? Alguém pesquisou? Alguém que viu na aula passada sabe o que é anagógico? Então, Tomás de Aquino ele dividiu em 4 sentidos. O sentido literal, que a gente depois definiu entre cerimonial e moral. O sentido alegórico, que era uma prática comum, mas para a igreja primitiva, onde a gente recusa essa prática, né? Não é uma forma correta de interpretar as escrituras. Um sentido moral mais profundo e o sentido anagógico, que falava sobre o sábado, o 4º mandamento, ele apontar para esse descanso de fato futuro. E esse Hebreus 4, ele refere e valida exatamente esse sentido, que o sábado e o domingo nosso, ele de fato aponta não simplesmente para o nosso descanso semanal, mas para o descanso que a gente vai ter quando entrar no descanso eterno do nosso Deus. E anagógico significa ascender, é o sentido mais elevado, mais alto, que fala sobre o futuro mesmo, aquele sentido final do mandamento que aponta para o nosso descanso eterno. Certo? Então a gente acabou nesse ponto na última aula, e agora a gente vai voltar às dificuldades, que a gente falou lá no início, nas primeiras aulas, onde as 2 primeiras falam sobre quando o Shabbat foi instituído. Então, quando que o descanso foi instituído? Em Moisés? Ou na criação? E o segundo ponto ali é a validade desse 4º mandamento hoje. Então, dependendo de como você enxerga a origem dele, você pode ter uma resposta diferente para qual a validade do 4º mandamento hoje. Então, aqui eu vou passar primeiro qual que é a visão do autor, que eu discordo dele, né? Então, depois eu vou passar minha visão também. Então, primeiro ele começa falando sobre esse descanso, que ele somente aparece depois de Gênesis 2, ele só vai aparecer lá em Êxodo 16, que fala sobre colher o maná lá 2 vezes, né, porção dobrada no 6º dia, porque no 7º dia Deus não ia mandar o maná. Então, o povo de Israel, antes de entrar
E antes de receber a lei de Deus, ainda no Sinai, ele observava esse sábado. Ele não trabalhava, ele não colhia nesse sábado. Mas é bem próximo ali de Êxodo 20 também. Então a gente tem toda essa lacuna desde a criação, desde que Deus falou, esse dia eu separo para santificação, até Êxodo 16 a gente tem esse silêncio em toda a palavra de Deus. Né? Sobre os patriarcas, será que os patriarcas guardavam e observavam o sábado? A gente não tem isso descrito na palavra de Deus, de forma explícita. O sábado também ele é visto como sinal do pacto entre Yahvé, entre Deus e Israel. A gente vê Deus falando isso em Êxodo 31, em Ezequiel 20, falando que o sábado é como um sinal da minha aliança para com vocês, com o meu povo escolhido. Diferente de todas as outras nações, esse povo separa um dia para o Senhor Deus. Então o sábado ele é visto como uma aliança com Israel. Deus mesmo falando isso. Então o autor, ele argumentando a partir desse silêncio, ele fala que o sábado, antes de Êxodo 16, por ser sinal para Israel, ele afirma que a origem na lei mosaica. Certo? Então ele fala que em Moisés foi instituído esse sábado e o quarto mandamento, mesmo ele passou, não é simplesmente uma revelação sobre quem realmente Deus é, mas algo que foi instituído a partir de Moisés. E apesar de argumentar pela origem do decálogo em Moisés, ele afirma que uma exigência ele não precisa ter sido proclamada na criação para ser aplicada a todos os tempos e pessoas. O que de fato é verdade, uma exigência que Deus pode ter dado depois, não necessariamente significa que ela precisa cessar em determinado tempo. Pode ser uma exigência revelada depois para todas as pessoas. A gente tem Noé também, né? Depois de Noé, todo mandamento dado a Noé certamente vale para toda a humanidade. Mas ele afirma então que o sábado foi iniciado, instituído em Moisés, mas ele ainda é válido. Normalmente as pessoas que afirmam que foi instituído em Moisés falam que esse dia cessou. Então todo mundo pode fazer o que quiser no domingo, trabalhar da forma que quiser e vir na igreja se quiser no domingo. Mas ele pega o meio termo aí. O autor ainda afirma que Deus santificou o sétimo dia para si mesmo. Então, quando fala lá em Gênesis que Deus trabalhou 6 dias, terminou toda a sua obra em 6 dias e o sétimo dia santificou, está falando que ele separou aquele dia para ser um dia santo para si mesmo. A gente vai ver mais sobre isso mais para frente. Então, ele afirma que essa santificação não é para os homens, assim de forma geral, porque em Gênesis 2, qual que é o mandamento ali? Deus ordenou alguma coisa quando ele falou no finalzinho de Gênesis 2 que o sétimo dia seria para santificação? Vamos ler lá. Gênesis 2, os 2 últimos versículos, se não me engano. Quem achou pode ler. Os 2 primeiros versículos, desculpa. Gênesis 2, 1, 2 e 3, na verdade. Quem achou pode ler. Então, existe alguma ordem aí? Esse é o argumento do autor. Não há ordem ali, a santificação. Aqui, apesar de ter os 2 pontos de descanso e de santificação, o autor afirma que essa santificação foi para Deus mesmo. A gente vai tratar sobre isso com mais detalhes bem breve. Então, vamos passar essa parte. O autor ainda cita esse cara aqui, Oman, que ele fala o seguinte, para o primeiro homem, em minha opinião, não foi um dia de descanso. Quando Adão foi criado e foi colocado no paraíso, em minha opinião, não foi um dia de descanso. Será que nesse ponto da existência ele já trabalhava 6 dias por semana? É claro que não. Ele apenas havia entrado no cenário e dado uma olhada ao redor. E imediatamente podia usufruir da obra completa do seu Criador. Então fala também, tanto do dia como sendo santificado para Deus mesmo, esse autor fala que não havia trabalho lá naquela hora. E por isso não havia também a questão do descanso. Então, quando fala de Gênesis 2 aqui, 1, 2 e 3, está falando somente em referência a Deus. E a gente vai argumentar contra isso agora. Então, primeiro ponto, argumentando aqui pela origem na criação. Quando Deus fala que santificou o dia para si mesmo, como é que funciona isso? Primeiro, Deus habita em dias. Deus
habita em dias, ele vive em dias, nos tempos como nós. A Bíblia fala que Deus habita onde? Está lá em Isaías 57:15. Deus habita a eternidade. É Deus que criou todo o tempo. Toda a existência, todas as coisas que existem, inclusive o tempo. É criação de Deus. Deus, ele habita, como ele fala corretamente, na eternidade. Para Deus não tem diferença de dias nesse sentido. Então, logo, para quem Deus santifica um dia, se não para o homem? De novo a ideia, né? Deus, ele habita em algum lugar que não é santo. Lembrando lá de Moisés, quando Deus apareceu para Moisés na sarça ardente, o que ele falou para Moisés quando ele estava se aproximando? Tira as tuas sandálias, por quê? Essa terra, esse lugar onde pistas é santo. A pergunta é, aquela terra que estava naquele lugar, naquele ponto, era diferente, inerentemente, de qualquer outra terra no planeta Terra? Não. O que fazia? O que estava de diferente ali? A presença de Deus. E ali tinha uma manifestação visível do nosso Deus, de forma que tudo que estava ali, Deus falou, é santo. Né? Tira a sandália dos seus pés, porque a terra que está pisando é santa, porque eu estou aqui manifestando. Então a santidade aqui, por que Deus vai separar um dia como santo se tudo que ele habita é santo? De forma que quando alguém presencia realmente a manifestação de Deus, como Isaías, o que ele fala? Ai de mim. Por quê? Eu sou um pecador, sou impuro, de lábios impuros, eu não sou santo. Como é que pode algo não santo permanecer diante da manifestação do nosso Deus? Então essa ideia de tirar um dia para santificar para ele mesmo é estranha, porque Deus, todo o seu ser, tudo que ele é e habita, é santo. Deus é separado de toda a criação. Ele é, como a gente fala, transcendente. Ele está acima de toda a criação, ainda também usando termos aí mais diferentes, imanente. Ele está também conosco. Mas Deus, então, ele é santo. E tudo que ele é, tudo que ele habita, a eternidade também é santa. Então essa ideia de um dia santificar para si mesmo não faz sentido. Ele santificou para quem? Para o homem. Ele fez tudo isso aqui como padrão, como a gente já viu, para o homem. Ele trabalhou em 6 dias, por que ele criou tudo em 6 dias? Ele precisava de 6 dias para fazer toda a criação? Não. A gente sabe que Deus é o quê? Todo-Poderoso. Ele bem podia também fazer toda a sua obra instantaneamente. Pelo poder da sua palavra, ele podia criar tudo instantaneamente. Então, tudo que ele fez aqui, o relato que ele está dando aqui, não é simplesmente para que a gente saiba como foi feito, mas é para ser um padrão para nós. Afinal, a Bíblia, as Escrituras foram escritas por quê? Ou para quê? Pergunta. Para quem foi escrita? Para quem foi dirigida? Para nós, para o seu povo, para os homens. Ela não foi feita para ser um livro de história qualquer, mas ele tem um objetivo muito claro, que é para a nossa santificação, para como nós devemos viver, para que saibamos quem é Deus e saibamos quem nós somos. E assim possamos andar em santidade. Então não faz sentido ter um relato ali simplesmente histórico, mas é um dia para a nossa santificação. Alguns argumentos acabam... A gente vai ver mais para frente também. Esse autor é muito bom. Antes de mais nada, ele é muito bom. Mas alguns argumentos ele acaba passando muitas coisas. A gente vai ver sobre o dízimo também. A gente discorda, a igreja, a EBB também como todo, discorda sobre o argumento que ele tem sobre o dízimo, que a gente vai tratar mais pra frente lá, em Não Furtarás. Adiante então, mesmo sem saber o tempo transcorrido entre a criação e a queda, porque isso não é relatado, né? Quanto tempo Adão ficou no paraíso, no jardim do Éden? Não se sabe. Então não dá para falar que ele não trabalhava, não dá para falar que aquele chegou e no mesmo dia ele já caiu e portanto não teve trabalho e não teve descanso. Então mesmo sem saber esse tempo transcorrido, já existia primeiramente dia e noite. A semana já foi instituída por Deus, já foi instituído dia e noite, os dias e a semana. Então isso já estava sendo estabelecido e com isso também o trabalho. Deus instituiu o trabalho na criação, a gente vai ver isso também. Acho que Não Furtarás. Não Furtarás a gente vai ver um monte de coisa, né? A gente vai ver sobre a questão do trabalho. E Adão, ainda no jardim, mesmo não tendo a palavra escrita, ele estava lá conversando com Deus. A gente supõe corretamente que tudo que está escrito aqui em Gênesis, Adão sabia muito bem.
Não foi Moisés que soube isso aqui, mas isso aqui Adão tinha uma plena ciência de tudo, de como Deus fez as coisas e de quais eram as ordenanças criacionais, para que ele pudesse trabalhar, nomear os animais, cuidar do jardim, procriar, encher a terra e tudo mais, foi dado na criação. E Adão sabia muito bem disso, ele sabia muito bem do padrão de trabalho e descanso. Não dá para supor que isso não seria seguido na vida de Adão. Mesmo que ele tenha caído logo depois, ou tenha ficado ainda alguns anos no paraíso, a gente não tem como não supor que ele não seguiria esse padrão. Certo? Como aquele autor fala lá, que ele não tinha trabalhado. Com certeza não. Certo? Esse ponto também tudo bem? Para cultivar e guardar. Como que isso não é trabalho, né? Então, trabalho é uma ordenança de fato criacional. Então, a gente rejeita aquela ideia de que não houve trabalho, e, portanto, não houve descanso, e, portanto, também não tem a santificação. Muito pelo contrário. Mesmo que Adão tivesse permanecido no seu estado, num estado de justiça, não tivesse caído, ainda assim, a gente pode afirmar que manteria esse padrão de trabalho e descanso e santificação. Muito bem, outro ponto é a questão do silêncio. Esse argumento do silêncio é muito usado, inclusive nos nossos dias, mas o que o argumento do silêncio fala? Nada. Então o argumento do silêncio não diz nada. Quando ele fala que não tem relato se os patriarcas de fato guardaram, observaram o sábado ou não, isso não quer dizer também que eles de fato guardaram. Então você não está falando nada. Se a Bíblia está em silêncio, você não pode falar nem que sim, nem que não. Esse é um argumento que não dá para usar como força para falar que essa ordenança foi esquecida ou ela não foi de fato instituída. Então, mesmo se houve de fato um lapso dos patriarcas em guardar e observar o sábado, que a gente não sabe, mas se houve um lapso, isso não significa também que essa ordenança não foi instituída. A gente teria outros problemas muito mais difíceis para tratar se a gente seguir essa ideia do silêncio, como, por exemplo, a monogamia. Então, Deus instituiu que o casamento tem que ser monogâmico. Quando? No Novo Testamento? O que Jesus fala sobre o casamento? Desde o princípio. Jesus aponta para o princípio, onde foi criado homem e mulher para ser um casamento só, monogâmico, somente um homem e uma mulher. E a gente não tem isso muito. E nesse caso, a Escritura não silencia, ela mostra os patriarcas, desde Jacó para frente, tendo mais de uma esposa, que é contra a ordenança feita na criação. Então a gente teria problemas muito mais sérios se a gente seguir essa ideia do silêncio. Fora outros argumentos, a gente fala, por exemplo, sobre batismo infantil, é um ponto em que a Bíblia não tem um versículo explícito sobre isso. Então, ela não fala nem que sim, nem que não. A gente deve deduzir de toda a Escritura, interpretar por toda a Escritura. Então, o argumento do silêncio não serve como base para nada. Mas dá para entender que consegue patriarcas e bem porque houve uma determinação, o mais que passa em silêncio foi patriarca. A decisão é óbvia. Se está em silêncio, é mais óbvio deduzir que cumpriu do que não cumpriu. Aí mesmo que não tenha cumprido, a gente sabe que perfeito foi somente um. É somente um que cumpriu toda a justiça. Então todos, como a gente falou sobre Davi também, sobre como ele pecou também, mesmo tendo sido uma pessoa importante, grande e relevante, como Deus falou, que por causa do meu servo, ele permaneceu Israel, Judá por muito tempo, mesmo assim ele foi imperfeito e pecou. Certo? Então esse é outro ponto. O outro então, que começou a falar ali, é que Cristo ele afirma, o que Cristo afirma sobre o sábado também. Que Cristo falou que o sábado, o descanso, ele foi feito para quê? Para quem? Para o homem. Não foi o homem para o descanso. Mas o descanso é o que? É uma bênção para o homem. E como ele falou, é uma bênção não simplesmente para Israel, não é uma bênção simplesmente para o judeu, mas é uma bênção para o homem, instituída lá na criação. É uma bênção para todos nós que cansamos, que precisamos do descanso, que precisamos também conhecer o nosso Deus, que é infinito, é eterno, que passaremos a eternidade toda conhecendo Ele, como Cristo afirma lá na oração sacerdotal, que a vida eterna é esta. Que é o quê? Conhecer a Deus, conhecer a Jesus. Nós passaremos a eternidade conhecendo Ele. Então esse descanso, esse sábado, ele é uma bênção para o homem. Jesus Cristo ele não afirma
para Israel, mas para o homem como está na criação. Então, por ser uma instituição criacional, instituída por Deus desde a criação, ela sem dúvida é válida nos nossos tempos. Ela não foi revogada em ponto nenhum. De novo, voltando para o silêncio. A gente pode usar o silêncio para algum peso, é falar que não tem revogação. Ela não foi revogada em ponto nenhum, ela foi instituída por Deus na sua criação para nós. Isso como uma bênção, diferente de muitos veem, como muitos veem hoje em dia, que pensam e desejam obter mais lucros, trabalhar mais tempo, ter mais tempo para estudar, trabalhar, ganhar a vida, perdendo então a bênção que é esse descanso em Deus, esse descanso em Cristo. Certo? Então esses são os dois argumentos, a favor e contra a criação. Talvez a favor contra a criação não fale em detalhes que ele fez, mas ele não detalha muito mesmo. Se você ler o livro lá, você pode ver que ele não detalha tanto assim o ponto dele para falar que foi instituído em Moisés. Certo? Até aí tudo bem? Alguma questão? Beleza. Indo agora para o texto das epístolas de Paulo. A gente tem 3 lugares em que Paulo fala sobre dias. 2, ele não fala explicitamente sábado ou Shabá, mas em um ele fala explicitamente. Então, antes de mais nada, no Novo Testamento, a gente tem que não tem nenhuma menção explícita sobre a permanência nem a revogação desse 4º mandamento. E nós somos um povo de 10 mandamentos, como a gente vai ver mais para frente, não de 9. Ninguém afirma hoje em dia que há somente 9 mandamentos. Então, não tem nem permanência nem revogação explícita no Novo Testamento. Mas a gente tem Jesus, por exemplo, resistindo fortemente à visão do sábado pelos fariseus. Não tem? Jesus Cristo não afirma, vez após vez, contra aquela visão farisaica de como guardar o sábado. E todas as vezes que ele rejeita essa visão, em alguma delas ele revoga ou fala de forma destrutiva em respeito ao descanso. Não, muito pelo contrário. Ele reforça e volta à ideia do descanso da criação, de como esse descanso é uma bênção para nós, que é para o povo, que é para a gente cuidar de nós, para sarar as pessoas, para buscar as sinagogas, para buscar as igrejas, para buscar a palavra de Deus. Jesus Cristo ele sempre rejeita a visão distorcida do sábado e reforça a visão correta do sábado. Então isso é mais um peso para que a gente tenha a ideia do 4º mandamento como algo válido ainda. Mas então a gente tem as epístolas de Paulo, onde a gente vê Paulo falando sobre a guarda nesses 3 lugares. Romanos 14:5, Gálatas 4:10 e Colossenses 2:16 e 17. Então vamos abrir lá em Romanos, primeiro ponto, Romanos 14. Romanos 14:5, eu vou ler aqui. Do 1 ao 5, na verdade, lá está escrito assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come, dá graças a Deus. E aqui então tem Paulo falando sobre diferença entre dia e dia, e muitos usam esse ponto aqui para falar que não há mais diferença entre dia e dia. Domingo não tem diferença nenhuma para segunda, para terça, para quarta, para sábado. E a questão é, o que Paulo está falando aqui nesse texto? É impossível a gente pegar um versículo sem olhar todo o contexto. E aqui é o contexto todo, a gente veio antes falando sobre andar de dia, não de noite, sobre andar em orgias, bebedices, impudicícias e dissoluções, falando sobre o exagero. E aqui tem a ideia do forte e do fraco, sobre aquele que deixa de comer, que se abstém de muitas coisas, e aquele que é forte, que come e aproveita das coisas com moderação.
Então aqui todo o contexto está falando sobre os nossos desejos, como a gente controla os nossos desejos, nossos ímpetos, tanto em comida como em qualquer outro, como sexual também. Então ele fala sobre o forte que consegue aproveitar das coisas com moderação e aquele que é fraco, que prefere o quê? Se abster totalmente. Quando fala de dia aqui, que cai quase que incidentalmente, está muito provavelmente não se referindo ao sábado, mas está se referindo ao quê? Dias que a pessoa institui, como por exemplo de jejum, que era muito típico lá no princípio também. Se a gente vê, vou falar um pouquinho da Didaquê mais para frente, mas foram instituídos 2 dias de jejum, terça e quinta, se não me engano, que eram dias que não coincidiam com o jejum dos judeus também. Então quem observa esses dias de uma forma bem rígida, não como exigência para todos, mas quase que religiosa, Paulo está falando aqui, deixo ele. Se isso ajuda ele faz isso para Deus. Ele não faz isso com fim de salvação, mas ele faz isso para Deus, para se abster, para controlar os seus ímpetos. Se você é forte, acolheia esse débil. Aproveite, coma com moderação, pois você sabe controlar os seus desejos, mas a este que é fraco, acolha-o, cuide dele e ajude ele. E não force ele a comer em dias que ele colocou como jejum, por exemplo. Então, todo o contexto aqui leva a indicar que esse dia não se refere, de modo algum, ao sábado, ao descanso, ao dia em que nós colocamos agora como domingo. Então, esse texto, ele em nada ajuda a ideia de que o 4º mandamento cessou. Certo? Ficou claro esse ponto? Alguém quer algum comentário nesse texto? Então, toda a ideia aqui é do forte e do fraco. Outro ponto, então, é em Gálatas. Vamos lá para Gálatas agora. Gálatas 4:10. Eu vou ler ali de novo agora, do 8 ao 11. Lá está escrito assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que, por natureza, não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos, fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então aqui ele fala sobre dias, meses, tempos e anos, provavelmente se referindo a todo o ciclo também sabático, como a gente tinha um ano, o ano sabático, 1 a cada 7, depois o ano do jubileu, depois de 7 anos sabáticos, no 50º ano a gente tinha um ano do jubileu, e que provavelmente está se referindo a isso, mas é importante de novo notar o contexto, que aqui Paulo está indo contra quem? A série Sermões está em Gálatas, então Paulo aqui está afirmando e batendo especialmente contra quem? Os falsos mestres, os judaizantes, falsos apóstolos, que estão afirmando o quê? E para ser salvo você precisa o quê? Voltar aos rudimentos, voltar à observância de dias, de circuncisão, essas coisas que são necessárias para você ser salvo. Vocês ouviram o evangelho de Paulo, mas falta isso ainda. O processo, eles colocam isso como uma exigência. Então, toda essa ideia aqui de dias, meses, anos que ele está falando se refere ao quê? A todo o processo, a toda a judaização de novo do povo. Aqui Paulo não está argumentando de novo contra a ideia de que um dia na semana você precisa para a sua santificação e para o seu descanso. Porque Paulo observava esses dias. E ele usava esses dias para quê? Para ir na sinagoga, para evangelizar. Usava esses dias para ir orar também. Ele usava esses dias aproveitando essa ideia de que nesses dias o povo de Deus se congregava. A gente vê todo o povo congregando também nesses dias historicamente. Então, a observância religiosa de dias, festas, isso não existe mais para nós. Todo esse ciclo, todos esses rituais e festas e cerimônias, nós não temos. Na Reforma, lutou bastante contra isso, porque todos os dias eram santos, de acordo com a Igreja Católica Apostólica Romana. A gente tinha rituais que não podiam deixar de ser observados. Zwinglio, se não me engano, ele lutou bastante contra a Quaresma, que falava que você não podia comer carne e tudo mais, que isso era uma exigência. Ele falou, não é possível que isso é uma exigência, isso não deve ser cobrado. Tanto que os reformadores, eles aboliram praticamente tudo isso e falavam que era bom celebrar, não como uma forma religiosa estrita e para salvação, mas apenas
2 momentos. Quais eram esses momentos que a gente celebra ainda hoje? Que estão relacionados a Cristo. O Natal e a Páscoa. O que aconteceu na Páscoa? O que aconteceu? Então a gente celebra o que? Principalmente o nascimento de Cristo e a sua ressurreição, que são momentos de fato impactantes. Noite Santa e o dia do descanso. Então o fim de dias, meses, anos não implica no fim do mandamento. O princípio do descanso e da criação, ele foi, na verdade, aprofundado em Cristo. Foi clarificado em Cristo sobre o descanso, não simplesmente da nossa escravidão do Egito, mas da escravidão da nossa natureza. Nós nascemos em pecado, escravos do nosso pecado, escravos dessa nossa natureza, da qual somos incapazes de deixar de seguir. Para a gente deixar essa escravidão, somente Deus operando em nós, somente o Espírito Santo, somente um novo coração para que a gente possa deixar essa escravidão. Certo? Então, em Cristo a gente tem agora a verdadeira liberdade, né? O verdadeiro descanso. E por fim a gente tem Colossenses. Vamos para lá também? Seguindo aí mais para frente um pouquinho. Colossenses capítulo 2, 16 e 17. Aqui a gente está escrito assim: ninguém, pois, o julgue por causa de comida e bebida, o dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombras das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Aqui, de novo, a gente tem explicitamente falando sobre o sábado, mas toda aquela ideia, de novo, de dias, festas, comida, bebida, sobre toda aquela ideia, aqueles rituais que eram necessários para a salvação, de novo, apontando para uma má compreensão do que para aquilo de fato apontava, que era uma sombra de fato do que Cristo havia de vir e conquistar para nós, do nosso descanso que temos somente por causa da obra de Jesus Cristo. Então, essa ideia aqui realmente era uma sombra que apontava para Jesus Cristo, que apontava para o descanso que nós temos nele. E de novo aqui não fala sobre a abolição desse dia em específico que nós separamos, que nós mudamos de fato para o domingo, por causa da ressurreição de Jesus Cristo principalmente. Então esses 3 textos aqui, eles falam sobre a má compreensão das sombras do Antigo Testamento e de fato da realidade que aconteceu. Não fala aqui sobre a abolição do 4º mandamento. Certo? Tudo bem até aí? Então temos 10 mandamentos ainda. Todo mundo afirma que são 10 mandamentos, mais o prólogo. Beleza. Então a sombra desaparece na realidade de Cristo. E a sombra do Antigo Testamento, ela deu notoriamente lugar para uma realidade diferente no Novo Testamento. E a gente tem 3 pontos aí bem notórios, que a circuncisão, ela deu lugar para quê? O batismo. Hoje em dia a gente não circuncida mais ninguém. A Páscoa, ela deu lugar para o quê? Para a ceia do Senhor, para a mesa que Deus estende para nós, para que possamos estar agora em comunhão com Ele, a mesa da comunhão. E o sábado? Para o domingo. A gente vai discutir mais ainda ao longo da questão do sábado para o domingo, mas inicialmente a gente tem uma questão histórica também, do sábado judaico passando para o domingo. Como isso foi visto pela igreja primitiva e como isso foi de fato praticado. Quando isso começou, por exemplo. Então os reformadores, de novo, antes de mais nada, os reformadores eles lutaram contra o domingo católico e uma certa conexão a todos os dias santos, festas de jejum, como parece e tudo mais. Então, no contexto deles, eles lutaram bastante contra a ideia do dia para a salvação, do dia santo de fato, e fizeram uma conexão forte do domingo com o 4º mandamento, como é feita hoje, como é feita nos nossos documentos confessionais. Então, eles tinham esse contexto de luta para separar um pouco das tradições que estavam sendo prejudiciais da época. Da mesma forma, na igreja primitiva, teve uma luta forte contra a ideia lá do sábado judaico, e eles temeram conectar o domingo ao 4º mandamento, como nós conectamos hoje em dia ainda. Mas eles tinham esse certo temor. Mas nem por isso eles deixavam de praticar tudo que deveria ser praticado no sábado, eles praticavam agora no domingo. Então, no domingo ele passou a ser conhecido como o dia do Senhor. Vocês já viram esse dia do Senhor em algum lugar? Na Bíblia? Esse é outro dia do Senhor, é um dia final, né? Mas em Apocalipse,
versículo 1, 10, se não me engano, já o apóstolo João ele se referencia ao domingo não simplesmente como o primeiro dia da semana ou como domingo. Quer dizer, domingo passou a ser referido depois, né? Domingo significa literalmente também dia do Senhor. Mas o apóstolo já fala daquele primeiro dia como o dia do Senhor, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse primeiro século e segundo século começou a ser usado, a ser referido a esse primeiro dia da semana como o dia do Senhor, como a gente encontra na Bíblia e vários outros documentos também. Então esse dia passou a ser guardado, onde até o apóstolo João referiu a esse dia. Na Didaquê também, que é um documento que data lá de 100, mais ou menos 100 depois de Cristo, do ano do Senhor, ele testemunha dessa troca, que é um documento que fala sobre princípios do povo naquela época, falando sobre dias de jejum também, sobre como deve ser feito, tem a oração que Jesus Cristo ensinou, e fala também sobre a ideia do domingo. A gente tem Inácio também, na carta aos Magnésios, ele fala que os cristãos não mais observam o sabá judaico, o sábado, mas dirigem a sua vida na direção do dia do Senhor, pela importância desse dia na nossa vida, o impacto que isso tem na nossa fé e na revelação das Escrituras, porque Jesus Cristo não está mais morto. Então, domingo também é um dia que todos, tanto no campo como na cidade, se reúnem no mesmo lugar, que é o que Justino Mártir fala em 150 depois de Cristo, Dionísio fala isso em 170, Tertuliano fala isso em 200. Então, bem no início da igreja primitiva, desde o apóstolo João ali no finalzinho, que é o que viveu mais longe, né, mais tempo, que data ali de mais ou menos 90, se não me engano, Apocalipse, até todas essas pessoas, aí, até 200 depois de Cristo, eles já afirmavam sobre o dia do Senhor, sobre como a igreja primitiva dirigia a sua vida para esse dia, reservava esse dia para o culto, para congregar, tanto os que estão no campo como na cidade, eles se congregavam nesse dia, porque esse é o dia agora que nós tratamos como o nosso descanso, é esse dia reservado para o descanso. E aí o concílio de Laodiceia, 360 depois de Cristo, ele prescreve, ele conclama os cristãos a não mais viverem segundo os padrões judaicos, não mais serem judaizantes, mas agora trabalhar no sábado e respeitar o domingo. Então aqui ele já começa a falar que o sábado não é mais o dia que você não deve trabalhar, você pode trabalhar nesse sábado, no dia de sábado, no 7º dia da semana, em 6 dias trabalhando, porque agora o descanso foi passado para o domingo, nova criação, nova criatura, ressurreição. Aqui a gente tem agora um dia significativo para nós. Então o concílio afirmou que agora é o domingo. Trabalhem no sábado, mas o domingo não. Reservem esse dia para o seu descanso, recobrar o seu fôlego e também para santificação, para não deixar as santas assembleias. E por hoje é isso, nosso tempo acabou. Alguém tem algum comentário ainda para falar ou quer perguntar alguma coisa sobre esses pontos? Estão se segurando aí? Então depois a gente vai começar a ver o provisório permanente depois, aquela questão de cerimonial moral, o que é cerimonial, o que é moral, qual é essa ideia que tinha no 4º mandamento, sobre também as nossas confissões. Então a gente vai estudar o que as nossas confissões falam, tanto a da nossa igreja como o Catecismo de Heidelberg. A gente vai ver o que essas pessoas da reforma afirmam sobre esse dia.